Olá, queridos, é uma alegria, uma satisfação poder estar dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é a do primeiro trimestre, nós estamos agora em 2020 e o título dessa lição é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Essa revista é uma revista da CPAD, queridos, e agora nós alcançamos a lição de número 10, que também tem o título Só o Evangelho Muda a Cultura Humana. Eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado, e você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, e também quero pedir a todos vocês que venham fazer o seu comentário para a gente estar se interagindo, sabendo de onde que você mora, e aí também nós podemos estar se comunicando através dos nossos comentários. Que Deus abençoe cada um em Cristo Jesus. O textual se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 9, diz aqui: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteis a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Verdade prática: em consequência do pecado, não há cultura inocente nem inocivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Isso nós cremos que todas podem ser transformadas por o Evangelho de Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe, os versículos bíblicos se encontram em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 1 a 10. Nós não vamos ler para que o vídeo não venha ficar muito longo, mas você pode estar lendo aí na sala de aula com seus alunos, e o objetivo geral nós queremos passar para você, demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. Toda cultura pode ser transformada pelo Evangelho de Cristo Jesus, Os objetivos específicos são 3. O primeiro tópico, definir a cultura. O segundo tópico, descrever uma cultura dominada pela iniquidade. Terceiro tópico, mostrar que o Evangelho transforma a cultura. O ponto central dessa lição diz aqui: toda cultura pode ser transformada pelo Evangelho de Cristo. E aqui o comentarista, na introdução, ele nos diz assim: na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensível, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Em seguida veremos que a cultura humana tornou-se abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura e da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia, queridos, é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. É maravilhoso, Nós saber que a cultura, quando ela vem lá do Criador, ela vem uma cultura boa, mas ela foi transformada por causa do pecado, O homem se corrompendo na iniquidade, Nos deslizos da palavra de Deus, mas essa cultura pode ser transformada, pelo Evangelho de Cristo Jesus. O primeiro tópico, o que é a cultura, Vamos ver o que é a cultura, e nesse estudo do que é a cultura, nós vamos ver a cultura dos gentios e também a cultura do povo de Deus. O primeiro subtópico, a definição de cultura. O que é mesmo cultura, Diz aqui então, no princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Gênesis capítulo 4, versículo 2, e depois, depois do pecado, passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas. Gênesis capítulo 4, versículo 2, e hoje nós vemos então o que é mesmo cultura. Cultura é a soma de todas as realizações humanas, diz aqui, espirituais,
né, intelectuais, materiais e etc. Todos, né, que o homem cria são cultura, né? O homem que cria essa cultura. Deus deixou para Adão cultivar a terra ali, né, e criar a cultura, mas de acordo com a palavra, de acordo com as leis divinas, com a vontade do Senhor. Aí, por causa do pecado, essa cultura ela tomou outra direção. Segundo o subtópico, a cultura dos gentios, nós vemos que os gentios eles deixaram o conhecimento de Deus, que Deus tinha passado para Noé, e agora eles, no segundo povoação ali, depois do dilúvio, o povo, então, eles esquecem, né, do ensinamento de Noé que Deus tinha deixado para fazer como que era para ser a cultura, e eles tomam outro caminho errôneo. Logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Então aí eles largaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura, né? Romanos capítulo 1 e o versículo 18 ao 25. Então diz aqui, a partir daí puseram-se a imaginar coisas vãs e soberbas. Gênesis capítulo 11, versículo 6 e o Salmo de número 2 e o versículo 1. Então nós vemos aqui que a cultura então nós vemos aqui que a cultura foi deturpada, né, pelos gentios, esses homens que se distanciaram da palavra de Deus que o Senhor tinha passado através de Noé. Hoje, a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio, né? Aqui, segundo a Reis 23, 7, Levítico capítulo 20, versículo 1 e 5, e em Esdra capítulo 9, versículo 11. Qual foi a cultura que eles se direcionaram, largando a cultura de Deus? Eles começaram, né, com a cultura do homicídio. Nós vemos que até hoje eles tomam a direção dessa cultura, né, do homicídio, que foi o que aconteceu ali quando Caim mata, né, e o irmão dele, né, se torna ali, porque tudo que o homem vai fazendo ele vai virando cultura, né? A prostituição, né, que nós vemos que a prostituição também, antes de diluviano ali, antes do dilúvio, nós vemos que a cultura do povo ali estava, que se corromperam, era a prostituição, o homicídio e até mesmo o infanticídio, né? Então tudo isso era matar as crianças ali, eles tinham, o povo, eles pegaram a cultura de matar os filhos, né, oferecendo aos deuses, né? Então, tudo isso se torna uma cultura, que é aquilo que as pessoas vão criando, né? Olha só, o terceiro subtópico é a cultura do povo de Deus. Nós vemos que é a cultura dos gentios, que distorcendo a palavra do Senhor, e eles usando a cultura dos homens, que era homicídio, prostituição, tudo isso que eles fazem. Qual é a cultura do povo de Deus? É adorar a Deus. A cultura do povo de Deus é ler Bíblia, é orar, se reunir em assembleia, adorando o Senhor, tudo o que fazer para adorar ao Senhor. Essa é a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus. Segundo a Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Por esta razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor. Salmo de número 24, versículo 1. Então a terra é do Senhor e tudo o que há na terra também é criatura do Senhor. Haja em vista os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor até mesmo suas colheitas. Levítico 23, 10. Então, nós vemos aqui que o povo de Israel ali, eles tinham a cultura de, o primeiro plantio que eles faziam ali, a primeira cultivo, a primeira colheita ali, era para o Senhor, a primícia era do Senhor. Os animais, quando tinha cria, as primícias ali era para o Senhor, porque tudo é do Senhor. Portanto, tudo quanto fizemos tem de ser aferido por este mandamento apostólico. Qual? Portanto, quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 31. Nós vemos aqui, então, a síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1. A cultura é a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais e etc. O segundo tópico, uma cultura dominada pela iniquidade. E o primeiro subtópico, a cultura original. Então nós vamos ver como que era a cultura original, que é para dar sequência, né? Que essa cultura, se ela vem vindo de lá, do jeito que essa original tivesse até hoje, né? Nós estamos vivendo um céu aqui na terra, né? O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina. Então, o homem foi colocado na terra para fazer a cultura, né, a partir da vontade divina, da vontade de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e capítulo 2, versículo 5. Mas devido ao pecado, né, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Então, com o pecado, essa cultura, ela se pôs contra Deus. Então, tudo que nós fazemos hoje, você pode ver que é contra Deus, né? Até o homem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, que vem nos libertar da cultura, né, dos gentios. Se a terra é do Senhor, todos os deveriam saber que neste mundo não passamos de servo de Deus. Salmo de número 24, versículo 1. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória de Deus. Então, tudo que fazemos, querido, tem que ser para a glória de Deus. Porque a cultura original é essa extensão, né, da glória de Deus, que era para ser, né, chegar até agora nossos tempos com essa cultura original. Mas há quantos tempos que foi perdido, né, pelo homem essa cultura original? Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Então seria a mesma extensão, né? A mesma cultura lá do céu. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Vemos o segundo subtópico, a cultura do homicídio. E essa é uma cultura, foi a cultura que o gentio trouxe até agora no mundo para a humanidade, né? A cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Se torna uma cultura, tudo aquilo que o homem vai criando e vai passando de geração para geração, né? Haja em vista que Lameque, para celebrar a morte de dois homens, escreveu um poema. Veja só, né, que condição que chega o ser humano. Gênesis capítulo 4 e o versículo 23. Então, hoje nós vemos a mesma coisa, que esses, né, homens maus, para se tornar heróis, eles têm que matar as pessoas, continuando, né, o que? Essa cultura do homicídio. Os heróis daquele tempo eram os vilões, que se davam a opressão e a matança. Gênesis capítulo 6, versículo 4 e 11. Hoje, vemos aqueles dias replicarem em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? Então, essa cultura, querido, não mudou. Até hoje, o homem continua com essa indiferença, né? Com essa cultura que saiu das ordenanças de Deus, de matar o seu irmão. O terceiro subtópico, a cultura do erotismo. Também é uma cultura que veio desde aquele tempo e ela vem vindo, e hoje ela é alastrada, né, por toda a humanidade. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana, também que faz parte dessa cultura humana. O casamento foi logo banalizado. Com essa cultura do erotismo, o casamento foi banalizado. Mateus 24, versículo 37, 39, a fraqueza moral iniciada pelo homicídio, Lameque faz-se cultura. Gênesis capítulo 4, versículo 23. Então nós vemos aqui
que o Lameque, esse homem, por nome de Lameque, ele então não tem nada com a cultura que veio de Noé, que veio do Senhor através de Noé. Então ele deixou toda essa cultura e abraçou nessa cultura contra a vontade de Deus, né? Então o Lameque, essa cultura de matança, ela se alastrou, né? Passou para toda a humanidade. Nós vemos hoje na sociedade os nossos irmãos, os nossos jovens se matando, né? Então nós vemos que a promiscuidade precisou apenas de um exemplo, veja só, a fim de espalhar-se, que Deus tenha misericórdia de nossa geração, que Deus tenha misericórdia de nossa geração, em nome de Jesus. Quarto subtópico, a cultura do consumo irrefreado. Vemos aqui a cultura do mundo pré-diluviano quanto ao consumo desenfreado, em nada se diferia da nossa. Veja só, naquele tempo as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Está escrito aqui em Mateus capítulo 24, versículo 37 e 38. Naquele tempo as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa a não ser comer e beber. Aqui Jesus cita aqui em Mateus capítulo 24, versículo 37 e 38. Olha só, hoje gasta-se exageradamente. Hoje o povo gasta exageradamente naquilo que não se satisfaz, né? Porque nem vai satisfazer, né? Porque às vezes nem precisa, as pessoas compram, né, para impressionar o vizinho, para impressionar outra pessoa, né? Às vezes a pessoa ele já tem ali 2 carros, mas como a pessoa comprou um carro de um jeito, ele quer impressionar aquela pessoa, ele compra também outro, né? E assim, querido, exageradamente. Se antes de diluviano o povo só fazia isso, né? Comer e beber e luxar, né? Nós vemos na Isaías 55, versículo 2, que nós não devemos gastar nosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é para satisfazer as suas necessidades, né? Diz aqui, eis o resultado de toda essa gastança, famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos providos e não pródigos. Então, querido, nós temos também que avaliar esses nossos conceitos em Cristo Jesus, né? Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, diz aqui o comentarista: o homem foi feito para lavrar a terra e fazer cultura, mas por causa do pecado, a cultura humana pôs-se contra Deus, né? Então, a cultura humana, ela pôs-se contra Deus devido ao pecado. O terceiro tópico, o evangelho transforma a cultura. Nós vemos aqui o primeiro subtópico, Jesus nasceu num contexto cultural. Veja só, agora precisamos responder essa pergunta. É possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Sim, queridos, é possível transformar uma pessoa que nasceu na cultura dos gentios, com a cultura do erotismo, do homicídio, cultura do consumo irrefreado, né? É possível transformar essa pessoa? Sim, só o evangelho de Cristo Jesus pode transformar essa pessoa, queridos. Nós vemos aqui então, são várias culturas, né, que as pessoas trazem para o meio do povo. Como é que começa uma cultura na vida de um povo? Começa com um costume, aí vira um hábito, aí vira cultura. Como, por exemplo, um homem, ele vai ali, né, até com seu filho, criança, vai na fila de um restaurante sem camisa, de short sem camisa. Ou então, numa panificadora, né, um lugar né, que é inadequado para esse tipo de coisa, de repente está lá essa pessoa, né, sem camisa, né, ali na fila de um restaurante, por exemplo, né, que eu acho um pouco ridículo, né, falta de ética, né? Na fila de um restaurante você está ali para servir a comida e aquele homem ali sem camisa, de short e ainda com seu filhinho. Aí seu filhinho vai crescendo ali e de repente a gente vai vendo aquele tanto de pessoas sem camisa naquele mesmo local. Então ele se torna
se forma essa cultura desse jeito. Essa é uma das que, de uma cultura que eu jamais vou aceitar, né? De ver uma pessoa sem camisa num restaurante, numa panificadora, num lugar de alimentos. Então, o primeiro subtópico diz que Jesus nasceu num contexto cultural. E ele diz aqui, o comentarista diz assim, nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura, né? Porque somos seres culturais, nós somos culturais, nós fazemos cultura, né? Aliás, o próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação, foi acolhido na sociedade dominada por três grandes culturas. Quais foram as culturas quando Jesus chegou aqui na Terra? A judaica, a grega e a romana. Nós vemos em São João capítulo 9, versículo 20. Todavia, a sua mensagem transformou milhões de pessoas oriundas de todas as culturas do mundo, né, conduzidas a viver num só corpo. Romanos capítulo 10 e versículo 12. Então isso é maravilhoso, né, querido? Nós vemos que o Evangelho de Cristo Jesus, ele transforma essa cultura, né, ímpia, essa cultura dos gentios, para essa cultura que era a original, que é de agradar a Deus, de adorar o Senhor. Segundo subtópico, o Evangelho transforma a cultura. Então, queridos, só o Evangelho, só a palavra de Deus pode transformar a cultura errônea, né? E diz aqui então, conquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com uma mensagem do Evangelho, né? Por mais que todas as pessoas não vão querer, né, se converter, mas nós vamos influenciar, né, pregando o Evangelho, pregando essa cultura divina, que é o Evangelho de Cristo Jesus. O terceiro subtópico, os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho, né? Vemos aqui, Corinto era uma das cidades mais, né, promíscua do período do Novo Testamento. Não obstante, Paulo, ao levar o Evangelho, resgatou preciosas almas, né, aprisionadas a um contexto moralmente doentio. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Que, apesar dos seus graves problemas, a igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. O mais importante, porém, é que seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 2. Então, esse evangelho que vem mudando a vida das pessoas. Só o evangelho pode mudar a cultura, pode mudar a vida e salvar essa humanidade. Jesus, ele diz lá em João, capítulo 10, e versículo 10, ele diz que o inimigo, ele veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Então só Jesus, só o Evangelho pode salvar. A síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, diz aqui o comentarista, o Evangelho pode transformar a cultura dominada pela iniquidade. Jesus, ele tem todo esse poder. Jesus, ele tem poder. Jesus, ele tem todo esse poder para transformar vidas. Então, queridos, terminamos aqui a lição de número 10. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado, né? Que Deus venha abençoar cada um em nome de Jesus. A paz do Senhor, queridos, e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.